E agora a gente vai falar com o Guilherme Queiroz, o CEO da Bill, que vai contar pra gente não só a história da Bill, mas sim a história dele até a história da Bill e quando elas se cruzam. Vamos lá, Guilherme, como que a gente pode começar essa história? Acho que o melhor seria a gente falar sobre você, o Guilherme pelo Guilherme. Cara, acho que começa tudo como filho, né? Filho da dona Noêmia, do seu Queiroz, irmão de 4 irmãos e, por infelicidade do destino, perdeu 3 deles ao longo dessa trajetória. Pai de 3 filhos, marido da Carol, e um cara que vive uma vida absolutamente simples, sem muita frescura. Eu sempre fui um pouco diferente nesse sentido de empreendedorismo. Eu não tive, né? Tem muita história de empreendedor que começa empreendendo muito novo, vendendo docinho, vendendo. Não era isso. É que o sonho de fazer coisas maiores vem comigo desde muito pequeno. Eu nem me lembro desde quando. Eu sempre sonhei grande, sempre sonhei em fazer coisas grandes. E, e o principal traço da minha personalidade quando moleque era fazer os meus amigos acreditarem que dava para fazer coisas maiores. Engraçado que tenho amigos que comentam até hoje. O Gui é o cara que vai na frente, que faz primeiro, que faz a gente acreditar que vale a pena fazer mais. E isso é um traço da minha personalidade desde pequeno, desde pequeno. Desde quando eu jogava futebol até os dias de hoje. Eu acho que meu pai, da maneira como ele trabalhava, de certa forma era um traço empreendedor. Meu pai trabalhou como empregado muitos anos em companhias como o SAI, que é o serviço de água e esgoto aqui da cidade, trabalhou na prefeitura, e depois se encontrou trabalhando numa fábrica de palmito, né? Foi ali que ele realmente construiu uma vida melhor, que deu um sustento melhor para a família. E nesse trabalho ele era meio que autônomo. Ele tinha os clientes dele, ele comprava o palmito numa condição melhor, entregava o palmito para os clientes que ele cuidava e assim ele ganhava o dinheirinho dele. Quer dizer, comprando um pouco mais barato e vendendo um pouquinho com a margem dele para ele ganhar um dinheirinho. Assim, ele começou a trajetória dele. Agora, se eu disser que a minha história como empreendedor tem lastro familiar, eu vou estar mentindo. Porque eu sou o primeiro empreendedor da minha família, o primeiro cara a ter um negócio, a abrir um negócio, a fazer uma empresa. Meu pai já teve uma lojinha, por exemplo, mas coisas pequenas, sempre com foco de subsistência. A ideia de fazer alguma coisa maior, acho que ela nasceu comigo, ela vem comigo vendo algumas coisas que o mundo acabou me proporcionando. Boa, me conta um pouco da história do seu pai junto à fábrica de palmito, essa história do palmito junto com o seu pai, que acho que tem vínculo direto com o que a gente vai terminar a conversa hoje. Tem, sem dúvida. Cara, meu pai conheceu há muitos anos atrás um sujeito chamado Edson Leal. E o Edson precisava de alguém que conhecesse muito bem o Rio de Janeiro para fazer algumas viagens para o Rio para ele, porque ele estava começando um negócio, ele vendia doce na época, estava começando um negócio, precisava de ajuda para vender esses doces no Rio de Janeiro. Então, ele conheceu meu pai. Meu pai dirigia uma van escolar que levava alunos para a universidade em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, etc. E o meu pai conhecia o Rio porque muito jovenzinho, bem novinho, ele fugiu de casa, foi morar no Rio de Janeiro, morou numa padaria na Rua do Ouvidor, né, no Rio, vendendo gilete na Central do Brasil. Imagina, quantos anos faz isso? E aí ele conhecia muito bem o Rio de Janeiro, conhecia o centro do Rio, conhecia aquilo tudo, e dirigia para lá com muita tranquilidade. Meu pai sempre dirigiu muito bem. E aí o Edson convidou ele para vender doce. Assim meu pai começou trabalhando com o Edson, comprou uma Kombi, foi quando ele decidiu ser autônomo, comprou uma Kombi, enchia ela de doce, saía visitando os estabelecimentos comerciais no Rio, depois começou a fazer isso para o interior de São Paulo, pegando a Dutra aqui até São Roque, no interior de São Paulo, com a combizinha dele vendendo doce, acabava de vender tudo, voltava, enchia a Kombi de novo, ia de novo, vendia tudo e voltava. E depois de um tempo o Edson tomou uma decisão, devido a uma questão familiar, de produzir outro tipo de produto. Saiu da área de doces e entrou naquilo que ele chamava de salgado. Resolveu produzir palmito em conserva.
E aí meu pai conheceu um cara, um japonês, já de longa data também, chamado Lyoji, e eles se uniram na ideia de conhecer esse negócio de palmito, como é que era fazer palmito, como é que você acondicionava o palmito no vidro para ele não estragar. E aí começaram um negócio, o Edson começou a vender o palmito, o Lyoji, meu pai, trabalhava com ele, meu pai vendendo, o Lyoji produzindo, e o Edson que era um empreendedor por trás disso tudo. E o negócio começou a prosperar. Com o passar do tempo, a fábrica de palmito cresceu, meu pai, obviamente, vendendo o palmito também cresceu, o palmito se tornou líder de mercado no Rio de Janeiro, que era uma marca bastante conhecida, que é o Palmito Beira Rio, e assim eles fizeram uma trajetória aí de 30 anos trabalhando juntos, vendendo palmito essencialmente em restaurantes, menos um pouco em supermercados, mais em grandes estabelecimentos, digamos, gourmet, que fez com que o palmito ganhasse liderança no mercado. Cara, é engraçado que meu pai era um cara assim muito difícil, sabe? Uma cabeça muito complexa. E o que ele mais questionava era o fato dele abrir os clientes dele, começar a trabalhar os clientes e depois perder esses clientes para a própria fábrica, porque como ele era autônomo, pegava o palmito para vender, de vez em quando ele tomava uma pernada e alguém na frente dele para vender o palmito no lugar dele. Mas ele sempre contornou isso muito bem e a coisa fluía naturalmente. Acho que a situação mais marcante do meu pai com a fábrica de palmito infelizmente, foi trágica, quando eu perdi meu irmão, né? Meu irmão trabalhava com meu pai, faleceu em 98, e foi quando meu pai desanimou de vez de trabalhar com palmito. Meu pai tinha levado meu irmão para trabalhar com ele, ajudando a vender, passou alguns clientes para que ele vendesse, ele abriu outros clientes, passou a fazer uma carteira de clientes também e começou a atender. E a perda dele marcou muito meu pai. Meu pai desistiu ali desse negócio. Nessa altura ele já tinha feito um predinho, tinha uma lojinha, escritórios em cima, passou a viver daquele aluguelzinho ali e desistiu um pouco do negócio. A minha história em si com o palmito, ela é muito mais romântica do que o meu pai. Meu pai, aquilo era um trabalho duro, difícil. Para mim, era lúdico, porque eu tinha a oportunidade de viajar com ele. Então eu ia no caminhão, que ele ia para entregar palmito, porque meu pai não só vendia, ele vendia, enchia o caminhão aqui e ia junto com o motorista entregar o palmito. Então, nesse processo de entrega, muitas vezes eu ia com ele. E isso me marcava muito, porque era uma viagem super prazerosa, sabe? Estar com ele, eu era muito jovenzinho, meu pai era um cara muito distante, então estar com ele, visitar os lugares e conhecer os restaurantes que ele entregava palmito era muito legal. Bom, falando um pouquinho agora do Guilherme, quando foi a virada de chave, quando você começou a empreender, qual é esse gatilho do empreendedorismo que corre hoje nas suas veias, Guilherme? Léo, quando eu falo de empreendedorismo na minha vida, eu tenho a sensação que eu tive 3 vidas diferentes, tá bom? A gente teve o primeiro estalo como empreendedor, quando eu tinha 19 anos. Nada a ver com palmito, nada a ver com totos, nada a ver com nada. Eu trabalhava num parque de lazer, me desliguei desse parque, inclusive deu origem a outra empresa, que hoje é uma empresa chamada Multiclubes. E esse meu desligamento me fez compreender que eu tinha que ter um projeto próprio. Ali eu abri uma empresa de telemarketing, uma escola de educação infantil e uma loja de computadores em Barra Mansa. Com 20 anos eu tinha 3 negócios. Eu brinco sempre que eu era marajá português, sabe? Eu tinha 3 negócios e ganhava dinheiro nenhum. Então era um negócio estranho, sabe? Porque eu trabalhava muito, corria muito, viajava muito, lutava muito para sobreviver. E eu sempre disse que o empreendedorismo é assim, é insistência. Você tem que achar um negócio que vale a pena, que faça sentido, tenha relevância para as pessoas. Eu brincava que eu ia continuar furando as minhas laranjas até que uma delas desse caldo o suficiente para eu sobreviver. Então, essa foi a primeira incursão, digamos, no empreendedorismo. Em 99, com a crise do dólar, a minha loja de computadores não fazia mais sentido, a escola se mantinha e a minha empresa de telemarketing também não valia nada. Meu pai, inclusive, me ajudava lá, já tinha saído da fábrica de palmito em 98, foi me ajudar nessa empresa de telemarketing entre 99 e 2000. E aí, no finalzinho de 99, quando teve aquela crise da paridade do dólar, eu saí da loja e aí fui trabalhar numa empresa de novo. Joguei um pouco fora o sonho do empreendedorismo e fui trabalhar na Microsiga, que era uma franquia recém-inaugurada na cidade de Volta Redonda,
para ser analista de sistemas, que era a minha profissão. Aquilo para mim foi muito doloroso, porque eu estava deixando de lado o meu sonho de empreender, mas ao mesmo tempo estava dando segurança para mim, entendeu? Aquele movimento. E logo na sequência, a Microsiga deixou de ser um sonho para virar um pesadelo. A operação aqui ia mal, os clientes começavam a reclamar, a gestão da operação muito ruim, o atendimento a clientes ficava muito comprometido, até que a operação entrou em colapso e praticamente fechou. Nessa ocasião, eu conheci um cara que tem uma relevância bastante grande na minha vida, chamado João Eduardo, que era o diretor de qualidade da Microsiga na época, que veio aqui fazer uma intervenção, entender o que estava acontecendo e tentar dar um rumo para aquela operação. A gente tinha poucos clientes na época. Isso é 2002, tá? E aí ele entendeu que a gente tinha um problema de gestão. Eu já estava 4 meses sem salário nessa época. E ele falou que ia fechar a empresa. E aí eu comentei com ele, falei, não fecha não, deixa para mim, eu tomo conta dos clientes. Porque boa parte daqueles clientes eram meus clientes da minha loja, que eu tinha deixado em 99 e tinha trago para ser cliente da Microsiga nessa época. Café Faraó, Café Favorito, que são meus amigos até hoje. Eu tinha trago esses clientes para dentro da Microsiga. Eu achava um absurdo que a gente fechasse as portas e deixasse esses caras sem atendimento. Eu falei, dá para mim. Isso aí fatura 5, 6 mil reais. Eu ganhava R$ 1.700 de salário, Léo. Então 5, 6 mil reais de renda, de receita, era mais do que eu ganhava. Era suficiente para eu pagar o aluguelzinho de uma lojinha, de uma salinha, e atender esses caras. E eu ia viver daquilo. E aí ele falou comigo, cara, vamos fazer diferente. Eu entrego a gestão da operação para você começar a trabalhar. A Microsiga é uma empresa muito maior, e eu já sabia que era uma empresa maior. Naquela época tinha uma sede bonita em São Paulo, tal. Eu acreditava no projeto. O Lécio estava começando a trajetória dele como grande empreendedor que ele é. A Microsiga na época faturava 33 milhões, ela era menor do que a DataSul, era metade do tamanho da DataSul, por exemplo. Então lá estava começando o sonho grande dele também. Eu falei, cara, acho que vale a pena acreditar. E o João me prometeu o seguinte, se der errado aqui, eu te levo para trabalhar comigo em São Paulo. Então para mim aquilo era o meu plano B, sabe? Me dava tranquilidade para começar a trabalhar. Botou meu salário em dia, né? Pagou aquilo que me devia, eu tinha 4 meses que eu não recebia salário. Meio que obrigou o antigo proprietário da empresa a pagar meu salário. E depois de um tempo veio a proposta para que eu fosse sócio. Eu comecei a trabalhar, vendi o primeiro cliente, o segundo cliente, comecei a entregar. E veio uma proposta para que eu fosse sócio dessa operação. E eu virei sócio com 30% daquilo que era a Microsiga Sul Fluminense. Boa. Aí foi a minha segunda jornada como empreendedor. A terceira eu te conto na história da BIR, beleza? Não. Lá quando fechei a minha loja, em 99, depois de 2002, quando virei sócio, eu encontrei uma empresa diferente, sabe? A Microsiga tinha um negócio diferente, cara. Eu sempre falei que a Microsiga não era uma empresa, era uma seita, sabe? As pessoas tinham um brilho no olho diferente, uma vontade de fazer diferente. Eu cresci com exemplos gigantes de pessoas se dedicando muito à construção de um negócio grande, sabe? Vi pessoas como o João se dedicando muito para aquela operação, vi a história do Laércio, sabe? À frente da operação todo dia, atendendo cliente, visitando. Então, a Microsiga era uma empresa fácil de acreditar, sabe? O brilho nos olhos das pessoas fazia a gente acreditar. E aí eu ia nos eventos dos franqueados e via aquele mesmo brilho no olho de quem era franqueado. E eu era um franqueado muito jovem, na verdade, eu fui o CEO mais jovem da história da Microsiga, assumi como CEO acho que com 28 anos. Não sei se teve outro que assumiu mais jovem que eu, posso estar cometendo um engano aqui, mas eu era muito jovem na época. E passei a tocar uma operação que, na verdade, era muito pequena, mas que me dava a oportunidade de empreender. Nessa época, o meu sócio, que era majoritário, ele não tinha atuação no dia a dia da operação, a operação ficava praticamente comigo e a gente tinha as reuniões de acompanhamento tradicionais. E ali eu comecei a ganhar projeção dentro do mundo da Microsiga. Em 2003 a gente ganhou um prêmio como melhor atingimento de meta, que era uma vitória para uma operação tão pequena. Em 2004 a gente ganhou mais notoriedade, porque a operação continuava crescendo, era uma operação que era um problema para a Microsiga e naquele momento a gente vinha revertendo isso, até que em 2005 eu falei com esse meu antigo sócio, falei com ele, cara, eu acho que a gente tem que
fazer mais, acho que dá pra gente fazer mais. Sempre nesse sonho, né, cara? Acho que o conceito de querer mais, quem inventou fui eu, sabe? Eu falei, cara, vamos fazer mais, dá pra gente fazer mais, dá pra gente buscar mais, dá pra gente... E aí tinha uma operação aqui do lado, que era a Microsiga São José dos Campos, de dois empreendedores que já estavam no mundo Microsiga há mais tempo, o William e o Neil. E aí convenci esse meu sócio. Meu sócio era um cara muito problemático, sabe? Eu tinha que tocar violino com ele. Eu tocava a operação com a mão e segurava ele com a outra, sabe? Mais me atrapalhava que ajudava. E eu consegui convencer esse cara a gente comprar a operação da Microsiga Vale do Paraíba. Foi uma negociação dura. O William é um cara duro, sabe? Me ensinou muito, um grande negociador. Um cara detalhista, cuidadoso nas suas negociações, isso me ensinou muito. E aí a gente conseguiu fechar o negócio e depois nós passamos a ser uma franquia maior. Foi o primeiro M&A de franquias na história da Microsiga, na história da TOTVS. Foi a primeira vez que uma franquia comprou a outra. E era uma franquia que era metade do tamanho da outra. Então era uma franquia pequena comprando uma maior. E aí a gente montou uma operação em que a gente pagava a operação com dinheiro da própria unidade, não precisava tirar dinheiro do bolso. A gente precisava ganhar eficiência, ganhar margem, e com a margem a gente pagava a operação. E assim a gente fez. Até 2009 a gente terminou de pagar a operação e aí já tínhamos uma operação mais robusta. A gente já era a sexta maior meta da Microsiga nessa época. Quer dizer, entre todas as unidades, a gente já era a sexta mais relevante em termos de cumprimento de meta. O que me levou ao conselho de franquias, me levou a ter destaque dentro dessa operação maior que a Microsiga já era. Nessa ocasião, em 2009, a gente já nem era mais Microsiga, nós éramos TOTVS. A TOTVS já tinha nascido como companhia, né? O Laércio tinha empreendido o primeiro grande movimento de M&A que a TOTVS empreendeu. Foi lá em 2005, 2006, com a compra do Logocenter, posteriormente a abertura de capital e depois a compra da RM Sistemas e mais à frente um pouquinho a DataSul. Foi quando a gente criou efetivamente a TOTVS como uma grande companhia que ela é hoje. Boa. Ficou até quando na TOTVS? A sua jornada dentro da TOTVS e começar a dar pincelada sobre a Bio. Cara, isso é um negócio legal, porque a história da Bio começa em 2000 Quer dizer, a história da fábrica de palmito, que eu quis montar uma fábrica de palmito, começa lá em 2008, né? Mas a história da BioSolvit, como Bio, ela começa em 2014. E eu estava pleno vapor com a TOTVS, tocando a operação daqui, tinha acabado de desfazer a minha sociedade, tocava uma operação lá em Santos, então era uma luta, porque era justamente a minha atividade na TOTVS que me ajudava a manter o sonho de ter esse plano B de Bio que nós construímos. Então, a minha história na TOTVS vai até 2022, Léo. Até dezembro de 2022 eu ainda era o CEO da TOTVS no Sul Fluminense, em todo o interior do Rio, que se chamava TOTVS Rio Interior. Que nós atendíamos desde a divisa com o Espírito Santo até aqui a divisa com São Paulo, em todo o interior do Rio de Janeiro. E Guilherme, e a ideia da Bio surgiu como? Você estava lá um dia dentro da TOTVS e teve a brilhante ideia de falar, peraí, vamos dar uma olhada nesse negócio de palmito? Como foi? Já entendi o vínculo que existia com o palmito por conta das questões familiares, dessa aproximação, e inclusive a história do seu pai. Mas como você conseguiu... Da onde surgiu essa ideia? De onde veio o brilhantismo da ideia da Bio? Eu acho que a questão maior, Léo, para além da ideia, é a percepção de risco que você tem em determinados momentos da sua vida. Eu acho que as pessoas, de maneira geral, elas passam pela vida meio que anestesiadas, sem prestar atenção nos riscos que estão à frente, logo dobrando a esquina, sabe? Ninguém nunca pensa muito nisso. E eu sempre pensei muito nisso, eu sempre fui muito preocupado com o futuro. Então, voltando um pouquinho à história da TOTVS. A TOTVS, quando empreendeu esse movimento de franquias, ela fez com que as diversas franquias que as várias empresas tinham se unissem. Então, Microsiga Sul Fluminense e RM Sistemas, aqui no Sul Fluminense, tiveram que se unir. Microsiga Vale do Paraíba e RM Vale do Paraíba tiveram que se unir.
depois DataSul e por aí foi, tá? E nesse movimento de união, empreendedores foram ficando pelo caminho. Pessoas foram perdendo seus negócios, foram vendendo, foram fundindo e ficando com 2, 3% da operação. E, para bem da verdade, eu tinha uma relação societária que não era segura, tá bom? Eu não tinha um sócio que me passasse segurança, que a gente ia trabalhar juntos e construir alguma coisa juntos, bem legal. Isso não existia para mim. Então a preocupação naquele momento era, tá bom, e se um dia a minha unidade, a minha franquia TOTVS, que hoje é pequena, foi adquirida por alguém, ou eu sair, o que eu faço? Um cara novo, 30 e poucos anos, eu vou receber um dinheiro que não é suficiente para viver ou para construir uma vida. Eu vou fazer o quê, né? E ali eu comecei a acalentar um sonho de ter um plano B. Cara, eu preciso construir alguma coisa que me permita ter uma alternativa. E o que era mais natural para mim? Era fazer uma fábrica de palmito. Porque eu conhecia aquilo de perto, não o suficiente para ser um empreendedor na área, mas sabia que era um bom negócio. Sabia que não era um negócio muito complicado, sabia que é um produto que tudo que você produz você vende, então é um negócio relativamente seguro. E aí nasceu a ideia de montar uma fábrica de palmito. Não, peraí, então você comprou uma fábrica de palmito, então foi assim, você não montou do zero, como é que foi? Não, na verdade assim, eu não comprei uma fábrica de palmito, foi quase isso. O Edson tinha fechado a fábrica, meu pai saiu em 98, em 2000 o Edson fechou a fábrica, tá? Por problemas pessoais, ele perdeu um filho também num acidente trágico, teve um problema grave com aquela história do Collor, aquela maluquice lá, ele começou a ter dificuldade financeira também, já bem antes já vinha carregando dificuldades financeiras, então ele decidiu fechar, encerrou, pagou lá os pênaltis dele e encerrou a fábrica. E o imóvel onde era a fábrica estava fechado, tinha sido entregue para um banco para pagamento de dívida, um banco Itaú, na verdade o Banerj, depois o Itaú comprou o Banerj, eram os proprietários dessa área. E aí, quando eu quis montar uma fábrica de palmito, a primeira coisa que eu percebi é o seguinte, eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu preciso de alguém que entenda esse negócio. E foi uma das coisas mais felizes que me ocorreram na vida, porque eu chamei justamente o Edson para ser meu sócio. Chamei o cara que era o chefe do meu pai, com quem meu pai tinha uma série de ressalvas. Lembra da história que meu pai falava o seguinte, poxa, eu abro um cliente, vou lá vender, aí o Edson manda o vendedor dele. Então meu pai é um cara cheio de ressalvas com o Edson, sabe? Tanto que quando eu fiz a sociedade, meu pai falou, você é louco, o Edson vai te passar a perna. Aquela mentalidade antiga de que, né, as pessoas estão sempre tirando proveito de tudo. Não posso falar das intenções do Edson, tá bom? Porque as intenções a gente guarda dentro de nós, né, dos nossos corações. Então não sei qual era a intenção dele. Mas o fato é que o Edson é uma das pessoas que mais me ajudou na vida. Me ajudou muito. Por quê? Porque ele se tornou meu sócio, montou toda essa estrutura que seria uma fábrica de palmito, me ajudou a compreender isso tudo. A gente não tinha dinheiro para fazer a fábrica de palmito, então ele começou a buscar alternativas para a produção do palmito. Ele achava que a palmeira tinha mais utilidade que só produzir o palmito, então ele já produziu o xaxim junto com a gente, que é o primeiro produto da Bio. Eu ainda não entendia aquela questão de resíduo, aquilo não era um negócio muito claro para mim. Eu não entendia por que ele tinha essa maluquice de produzir xaxim junto com o palmito. Eu achava que eram mercados completamente diferentes. Aliás, eu me lembro, quando vou conversar com um fundo de investimento hoje, o cara pergunta, por que coisas tão diferentes? Será que faz sentido? Não sei. Cara, é exatamente o que eu pensava antes. Será que faz sentido? E depois eu comecei a perceber a grandeza e o sentido que há por trás disso tudo, que é o reaproveitamento. E aí eu compreendi a genialidade daquele cara. Então, o Edson me ajudou nessa construção do projeto. Por isso que eu digo que foi um dos momentos mais felizes, porque sem ele nada disso aqui teria acontecido. E aí, nesse processo de construção da fábrica de palmito, em 2013, eu tive em Santa Catarina, eu já tinha deixado a sociedade com o Edson. Tá? Quando desfiz a sociedade com o meu antigo sócio na TOTVS, o Edson decidiu sair, então comprei parte dele também, fiquei sozinho na Bio. E aí fui a Santa Catarina, inclusive com a Carol, para entender como é que era esse processo de produção de palmito em conserva. E lá nós percebemos que a indústria do palmito
era uma indústria de subsistência, 200 fábricas, um raio de 200 quilômetros, quer dizer, uma fábrica do lado da outra. Todo mundo vivendo bem, mas vivendo para pagar as contas, vivendo bem o suficiente para pagar suas contas. Tá? A grande maioria tinha uma lavoura e uma fábrica, ou seja, o cara não comprava matéria-prima de alguém para produzir, não era um negócio de escala, era um negócio de subsistência, mas bons negócios. E com uma geração de resíduo absurda, porque só 3% da palmeira é utilizado para fazer palmito. Os outros 97% jogados fora. Então você tinha montanhas de resíduo. Folha, caule, a bainha, pouca gente sabe o que é bainha, mas é a casca onde fica o palmito acondicionado. O palmito nasce ali por trás daquelas cascas que são as folhas, aquela parte verde da palmeira. Então aquela bainha ali, aquilo tudo jogado fora. São 4 cascas até você achar o palmito. 4 ou 5, sei lá, nem lembro mais. E aí, essa bainha é toda jogada fora, uma pilha de resíduo. E ali eu voltei e falei, cara, nós temos que fazer tudo. Já tinha um projetinho do Xaxim, ali eu entendi a grandeza do Xaxim e falei, cara, a gente tem que fazer mais. E nessa época o Edson tinha feito contato com uma universidade e tinha colocado a nossa fibra numa universidade local aqui para investigação. O Wagner era aluno dessa universidade, a coordenadora, né, na verdade a pró-reitora de pesquisa e orientadora dele na graduação, tinha sugerido que ele fizesse a aplicação da fibra para absorção de óleo num absorvedor. O Wagner trabalhava numa empresa chamada BioBlue, que fabricava barreiras de contenção e absorção de petróleo, usando uma matriz sintética, o poliuretano, e ele fez a inserção de fibras numa matriz polimérica natural e encontrou um absorvedor diferente. Foi quando a Daniela, que era a orientadora dele, me sugeriu o Wagner para trabalhar comigo. E aí eu tinha um problema, não tinha mais sócio, tinha TOTS para tocar, isso aqui ficava tudo abandonado, eu já tinha comprado o terreno aqui, e aí eu precisava de alguém que tocasse o dia a dia da operação. Falei, Wagner, vem trabalhar comigo, vamos vender Xaxim, vamos fazer dinheiro vendendo Xaxim, depois a gente monta uma empresa. Foi assim que nasceu minha sociedade com ele. E assim eu compreendi o que fazer com a Bio. Ali a Bio foi concebida como companhia. E aí sim, a Bio passou a ser o plano B do Guilherme, que tanto esperava ter um plano B. Exatamente. Ali virou o plano B real, porque eu tinha a operação da TOTS, que era a TOTS Rio Interior, que estava indo bem, que estava, né, me sustentava, não dava dinheiro suficiente para manter a Bio. Até que em 2017, porque aí a gente teve aquela crise, o Brasil passou por um momento muito difícil, né, 2015, 2016, até que em 2017, já com o Wagner aqui, a gente atendendo alguns poucos clientes, a gente mais dava Xaxim para os outros que vendia, tá? A gente vendia 20, 30 mil reais por mês para sobreviver, para pagar as contas. E aí, nesse 2017, eu percebi o seguinte, cara, está nascendo no Brasil um mercado de investimento, um mercado de capitais, que investe em startups. Eu ouvi falar de startup pela primeira vez na minha vida em 2016 para 2017. Está nascendo um mercado importante de startups no Brasil. Tem muita gente captando dinheiro no mercado com PowerPoint. A gente não tem só um PowerPoint. A gente tem experiência como empreendedor, porque eu toco uma TOTS desde 99, 2015. Quer dizer, eu tenho experiência como empreendedor. A gente tem um produto bom. Na minha cabeça, o Xaxim é um produto que ia escalar muito forte. Tem um produto bom, a gente tem capacidade de fazer mais coisas, a gente tem um absorvedor. Cara, vamos para o mercado. E aí eu fui entender o que era captar. Foi muito legal porque marquei algumas reuniões com investidores, aproveitei o network que a gente tinha com a TOTS, marquei algumas reuniões com investidores e fui fazer o pitch. Meu pitch durava 40 minutos, né? Eu não conseguia explicar meu negócio em menos de 40 minutos. Eu não conseguia explicar o que a gente fazia. E, cara na porta, né? O tempo todo. Cara na porta, meu. Nego, Teve gente que me recebeu por educação, teve gente que me recebeu com falta de educação, teve gente que desdenhou, assim, diretamente o que a gente estava fazendo, e teve gente que se encantou. A gente foi no ProInter, por exemplo, do Sebrae, um programa de aceleração do Sebrae, e as pessoas que estavam lá, sabe, se encantaram com aquilo. 2 malucos querendo vender Xaxim, é um negócio até lúdico, né? E aí chamaram a gente para o programa, era um custo subsidiado, era barato, mesmo assim para nós apertava, e a gente pagou, fomos fazer o programa lá. Lá a gente aprendeu a fazer um pitch. Um cara chamado Leonardo, inclusive, se
seu homônimo. E o Leonardo ensinou a gente o que era um pitch. Foi ele que falou com a gente a primeira vez. Então, seu pitch é muito legal, mas é muito complexo. Você fala de fibra, você fala de chassi, você fala de absorvedor, você fala um monte de coisa, não dá tempo, meu. Tem que escolher um produto. Escolhe alguma coisa para você falar e fala dele. E aí a gente escolheu falar do absorvedor. A gente fez um pitch, mandou fazer uns aquários, uns aquáriozinhos de vidro. Ali a gente botava água, petróleo e mostrava o absorvedor, porque o impacto do vídeo do absorvedor é muito forte, né? Então a gente mostrava mesmo ao vivo aquilo. E aí fizemos esse pitch lá e foi legal, fomos aprendendo. E aí nos inscrevemos, cara, para um programa chamado Startout Brasil, da Apex, do antigo MEDIC, Ministério de Desenvolvimento do Comércio, com o Sebrae. Justamente porque a gente estava num programa do Sebrae, a gente ficou sabendo que tinha essa iniciativa. E era uma missão para a França. Imagina, não falava inglês, é um horror. E mesmo assim eu fui lá, me inscrevi e a gente foi selecionado para ir para a França. Curiosamente, o dia que eu recebi a notícia, eu estava lá em Santa Catarina visitando esse meu parceiro, esse cara que eu conheci lá quando eu fui em 2013, isso em 2017, estava visitando ele, dizendo para ele que a gente tinha uma ideia de montar uma startup para ver se ele não topava investir com a gente. Olha que negócio louco. Se ele não topava, botar grana. Tinha ido para falar isso com ele. E aí recebi a notícia, falei, cara, nós vamos para a França, que legal. Legal dura 2 minutos, né? Porque depois eu percebi que eu ia ter que pagar passagem, que a grana era super curta, não dava para viajar, e que eu ia ter que aprender a falar inglês a toque de caixa. Isso era agosto e a missão era, tipo, novembro. Eu ia ter que aprender a falar inglês a toque de caixa, vou fazer um pitch lá na França. E foi assim que nasceu a Bio como startup, entendeu? Boa. Então, dentre toda essa trajetória, a Bio passa, então, a ter um investidor. Né, na verdade, ele não aceitou, cara. Ah, não? Ele não aceitou, falou não também. Falou, cara, não dá, eu não posso. E foram por meios próprios até a França para fazer isso? Cara, nós fomos com um dinheirinho que eu tinha da TOTS. Era um negócio engraçado, Léo, porque assim, o Wagner tem memória disso, tá, cara? Muitas vezes a gente pegou o carro aqui para fazer uma reunião com o investidor em São Paulo e eu exauria o caixa da minha franquia, muitas vezes, né, sem responsabilidade, né, sendo sempre bastante responsável, mas eu exauria o caixa da empresa para a gente levar a Bio para o próximo estágio. E em determinadas ocasiões, a gente entrou dando o carro aqui, Léo, com a gasolina só de ida. A gente ia chegar em São Paulo, na hora de abastecer o carro e voltar, não tinha grana. Sabe? Era ida, o dia do almoço, e não tinha grana para voltar, velho. E eu já tinha um negócio, já tinha uma família, já tinha uma casa. Eu lembro quando minha filha nasceu, né, que foi justo nesse período de dificuldade do Brasil e tentando manter a Bio, foi o momento mais difícil mesmo, né, 2013, 2014, que a gente, né, lutava. Eu cheguei a pedir dinheiro emprestado para minha mãe, cara, que era funcionária pública, eu já tinha uma franquia da TOTOS. As pessoas já me olhavam, cara, franquia da TOTOS, não é legal, né? Cheguei a pedir dinheiro para minha mãe para comprar fralda para minha filha, não tinha dinheiro para botar fralda para ela dentro de casa. Então, assim, a gente viajava sem o dia de volta. E cá na porta, sabe, o tempo todo. Então, naquela missão lá de Paris foi a mesma coisa. A gente foi com a cara e com a coragem. Comprei passagem parcelado e vamos que vamos. Alugamos um Airbnb, entendeu? E eu sempre carreguei comigo também, sabe, Léo? A seguinte perspectiva. Não dá para parar de viver, meu. Assim, eu nunca aceitei parar de viver mesmo diante de todas as dificuldades. Então, nesse evento, por exemplo, de 2017, que a gente ia para a França, eu me apertei muito, mas eu fui antes com a Carol para a gente passar, tipo, 4, 5 dias em Paris, passeando. Mas, pô, você tava duro, cara. Como é que você faz um negócio desse? Cara, é isso, assim, aproveitar cada milímetro de oportunidade que a vida te dá para viver enquanto você está fazendo alguma coisa, sabe? Com mais dificuldade que você passa. Porque a dificuldade é passageira, ela veio para passar, não veio para ficar. E as experiências, elas são permanentes, elas vêm para ficar. Então você constrói essas experiências ao longo da sua vida. Eu lembro direitinho que eu botei a Carol para voltar para casa no aeroporto e o Wagner estava chegando, estava pegando o aeroporto, pegando o Wagner no aeroporto e a Carolina voltando para casa. E eu tinha ficado num hotel legalzinho e tal, em Paris.
né, fazendo economia, mas num hotel. E depois a gente foi para uma casa, cara, um Airbnb, para um quarto, na verdade, na casa de uma senhora, no Airbnb lá em Paris, que era um horror, meu, assim, era ruim para dormir, era ruim para... Tava um frio miserável, porque foi dezembro, final de novembro, ruim para dormir, tudo muito difícil. E foi assim, com toda essa dificuldade, sem investimento que a gente começou, entendeu? Léo, assim, eu não sei nem se os fundos de investimento entram nessa conta hoje, tá? Eu vou falar para você, a verdade dos fatos é que nós acreditamos na Bio antes de todo mundo. É assim que tem que ser, tá bom? Quando é que eu, Guilhermo, virei a chave da Bio? Né? Eu sempre acreditei, óbvio, sempre achei que a gente ia fazer um negócio legal. Mas teve um momento que eu falei assim, cara, agora vai. Esse agora vai foi justamente nesse evento lá em Paris. Por quê? Porque eu fiz o meu pitch, lembra que eu não sabia falar inglês, né? E também não deu tempo de aprender. Então, o que eu fiz? Foi do jeito que deu. Quer dizer, eu aprendi um pouco. Mas eu fui para a França e decorei o meu pitch. Eu decorei. Fiz o pitch decoradão. Bonito até. E fizemos a demonstração, o Wagner estava comigo, a gente fez aquela mistureba lá do petróleo com o nosso absorvedor, os aquários. E lá, isso chamou muita atenção das pessoas que estavam conosco no Brasil e das pessoas que assistiram aquilo tudo. E tinha um evento com investidores. Então os caras vieram falar com a gente. Só que aí tinha um bloqueio do idioma. Pra você ter ideia, eu acabei de fazer o pitch no Q&A, nas perguntas e respostas. Não tinha resposta, só tinha pergunta. O pessoal teve que traduzir para mim, para eu responder em português e eles responderem para as pessoas. Então ficou claro ali que a gente não tinha preparo para falar com o investidor internacional. Mas também ficou claro que a gente tinha produto, porque todo mundo se encantou com aquela ideia. Então ali, para mim, foi o momento que eu entendi, cara, dá para fazer alguma coisa. Finalzinho de 2017, início de 2018. Aí aquele evento conectou a gente com a Total. A Total era uma companhia que estava lá no dia que a gente fez a apresentação. E aí eles me convidaram, recebi um e-mail deles me convidando para fazer um evento, para palestrar no evento. Imagina, eu não falava inglês, os caras me chamaram para fazer uma palestra na França, contando a história da criação do nosso absorvedor, num evento chamado, eu não lembro mais o nome, mas um evento em Pau, no sul da França, que a Total ia Geoenergy Days, para falar de soluções da Total na França, no iníciozinho de 2018, em março. E aí eu conectei aquilo com um hackathon que ia ter. Na verdade era um hacking, um conjunto de encontros de empresas que ia ter na França. Voltei para a França em março, imagina, duro. Fui em dezembro, depois tive que voltar em março, pagando passagem de novo, duro de novo, apertar de novo. Mas voltei na França, fui lá na Total, em Pau, fizemos esse hacking no Hotel de Ville, em Paris, que é a prefeitura de Paris. Fizemos o evento, conectamos com as pessoas e ali a Total pediu um teste no produto. Falou, cara, o produto de vocês realmente é muito interessante, a gente precisa fazer um teste. Eu fiquei super feliz, achei que eles iam pagar o teste, que nada. Só indicaram quem ia fazer. Disseram que depois que a gente fizesse o teste, se o produto fosse aprovado naquele teste, eles iam comprar. E eu, idiota, fui lá e mandei pagar 2.000 e poucos euros, sem ter grana, sempre apertado, sempre na luta. Pagamos 2.000 e poucos euros para fazer aquele teste no instituto chamado Instituto Cedre. Foi legal que a gente teve que mandar as amostras. Aí um dia eu recebi uma ligação do cara do Cedre, chamado Julian. Ele nem me conhece, também não conheço ele, mas lembro o nome dele porque foi uma ligação muito marcante para mim. Você viu uma ligação do Julian, nessa altura eu já falava inglês, que dava para fazer uma ligação telefônica. E aí o Julian falou comigo, cara, a gente ficou muito impressionado com a performance do produto. Você tem patente disso? Eu falei assim, não tenho. Aí ele foi e falou, vocês precisam ter muito cuidado com propriedade intelectual, o produto de vocês é muito acima da média, o que a gente encontrou de resultados aqui são maiúsculos. Para você ter ideia, o produto mais eficiente que a gente já testou, ele absorve 19 quilos por quilo, grama por grama, mas ele não tem nenhuma viabilidade econômica, é um produto inviável economicamente falando, e o produto que tem viabilidade econômica, que nós testamos com maior eficiência, absorve 13 vezes. O seu produto, algumas amostras, chegou a absorver 30 vezes o peso dele. É quase 3 vezes mais. Isso surpreendeu muito a gente teve que ajustar as amostras
para fazer um teste muito mais criterioso, por isso que demorou. E a gente chegou à conclusão que seu produto, na pior hipótese, que é o que a gente vai apresentar para o mercado, que a gente vai divulgar, na pior hipótese ele absorve 22 vezes o peso dele. Ele vai de 22 a 34, nós vamos divulgar 22, porque na pior hipótese é isso que ele absorve. Aquilo me marcou muito. Eu falei, cara, agora a gente tem um produto, agora a Total vai comprar. Que nada, nunca comprou. Total nunca foi meu cliente, até hoje não é nosso cliente. A gente atende outras petrolíferas, na Total a gente não atende. Mas enfim, esse teste também foi um marco, porque aí no início de 18, a gente tinha um produto, sabia fazer um pitch, tinha um teste que acreditava o produto. Eu fui convidado para falar no Fórum Mundial da Água. Ali o pessoal da Pequenas Empresas e Grandes Negócios viu a gente falando e fazendo uma apresentação lá em Brasília. E aí eles publicaram no ranking da 100 Startups to Watch a Bio. Foi a primeira vez que a gente apareceu naquele ranking, em 2018. E ali eu falei, cara, agora a gente vai achar um investidor. Na verdade, o que eu percebi, Léo? Eu percebi que se a gente fizesse eventos e que a gente ganhasse prêmios, né, fazendo competições de pitch, etc. Ia te chancelar. Ia chamar a atenção desses investidores e chancelar a tecnologia. Boa. E aí eu comecei a me inscrever nesses prêmios. E, cara, foi um negócio muito legal, porque a gente ganhava todos, sabe, Léo? Ganhava todos. Bom. Era mó barato. Teve uma vez que a gente chegou para fazer a final da etapa brasileira da Startup World Cup, que foi lá no Invest São Paulo. O Franklin é o cara que conduz a operação até hoje lá. E aí, quando a gente chegou, a gente entrou na porta, tinha um amigo nosso que ia participar, chamado Rodrigo, é um grande amigo meu até hoje, sentado do lado de dois caras que a gente não sabe quem é. Eu sei que o Rodrigo falou com a gente depois que aconteceu um negócio super inusitado, que os caras que estavam do lado dele, que ele também não conhece, viram a gente entrando na porta e comentaram assim, ó, já era, tá? Nós vamos agora brigar pelo segundo lugar, porque o campeão acabou de chegar. E a gente tinha chegado para fazer o evento. E de fato a gente ganhou a etapa, e aí fomos fazer a Startup World Cup, a final da Startup World Cup em 2019. Em 2018 a gente ganhou muitos prêmios, saiu no ranking da Startup SWOT, em 2019 também. Em 2019 a gente foi para São Francisco fazer esse evento. E pouco antes disso, cara, a gente tinha feito, eu não sei qual evento, e um cara da TOTOS, que eu gosto muito dele, chamado Alexandre Appendino, me mandou uma mensagem de manhã falando o seguinte, cara, velho, avisa o Laércio que você tem uma outra empresa, porque sai uma tirinha sobre a sua empresa no Valor Econômico, vai ficar muito chato se o Laércio souber que você tem uma outra operação sem ter comunicado a ele, tá? Eu sei que está no seu contrato, meu contrato da TOTOS constava Bio como um side business, então eu podia empreender nesse outro mercado. Mas ele falou, cara, avisa, não custa nada. Eu falei, é para hoje. Liguei para a secretária lá, pedi um horário com ele, me atendeu prontamente. E naquele dia eu falei com ele, cara, eu vou sair da TOTOS em pouco tempo, acho que estou perto de captar investimento, estava super ansioso, né, que ia para fora, ia fazer Startup World Cup. Acho que vou captar investimento, queria conversar com você e tal. Ele falou, mas você quer sair? Eu falei, eu quero fazer um plano de sucessão, queria que você me ajudasse e tal, a fazer essa sucessão. Ele falou, não, tá tudo bem, mas você vai sair por quê? Aí eu já tinha gravado um vídeo dessa demonstração. E aí eu mostrei o vídeo para ele. Falei, cara, esse é o produto que a gente fez. Aí beleza, o Laércio ouviu aquilo, desligou. No outro dia, 7 horas da manhã, eu lembro que era uma véspera de feriado, 7 horas da manhã ele me liga, cara, o telefone toca 7 horas. É louco, né? Liga pros outros 7 horas da manhã. E era feriado. E aí eu acordei meio assustado. Ele falou, sempre aquele jeitão dele, né? Cara, essa noite perdi o sono por causa do que você me mostrou ontem. Dá pra gente conversar mais? Claro que dá. Aí fui no escritório dele. E aí ele falou comigo, o que você vai fazer com as empresas? Então, o que você tá pensando? Eu falei, cara, eu preciso de investimento para tocar isso. Mas quanto de investimento? Aí eu joguei alto porque eu sabia que ia gastar dinheiro, tinha que fazer fábrica e tal. Então, precisava de uns 15 milhões. E aí, conte-me mais sobre isso. De quando o plano B começa a ter um viés de plano A, se tornar o plano A? Eu acho que o primeiro momento que isso aconteceu foi quando a gente voltou lá em Santa Catarina, aquele cara que tinha falado não para nós, falou sim, que é o Fantini. Boa. Ele falou, cara, vamos investir, vamos montar uma fábrica. E aí nós botamos a primeira fábrica, vendemos 20% da empresa para ele por 2 milhões. Ele montou a fábrica para nós, botou os equipamentos dentro para a gente fazer o chassi e teoricamente a gente ia fazer as barreiras.
A gente percebeu logo de cara que precisava de capital de giro e tal, e aí esses eventos acontecendo em paralelo, a gente indo para o World Cup, foi quando aconteceu a conversa com o Laércio. Cara, a grande virada aconteceu justamente na Startup World Cup, porque lá no evento em São Francisco, era um investment price de $1 milhão. Ou seja, você ganha $1 milhão, mas como investimento. A primeira startup que foi convidada para fazer esse bate-papo sobre o prêmio fomos nós. Então, o meu sentimento, não dá para dizer se é verdade, se é mentira, tá? Meu sentimento é que se a gente tivesse aceitado a condição, provavelmente a gente seria declarado vencedor. Mas é só um sentimento, tá bom? O fato é que, na proposta que a gente tinha, não fazia sentido montar uma empresa nos Estados Unidos, começar a bio lá, não fazia sentido nenhum. E aí eu voltei para o Brasil, tinha conversado com um fundo chamado Bay Angels lá, e tinha uma proposta mais ou menos concreta de um investimento de $3,5 milhões para fazer a bio acontecer. 3,5 milhões dava justamente aqueles 15 milhões, um pouco menos que aqueles 15 milhões que eu tinha falado com o Laércio no primeiro momento. Aí eu voltei, procurei o Laércio. Falei, cara, a gente tem uma proposta agora mais concreta, eu de fato vou ter que sair da TOTVS e tal. E você tinha falado que tinha interesse em investir na gente, você acha que faz sentido nesse valor? Ele falou, tudo bem, por quanto por cento da empresa? Eu falei, eles vão comprar 25% da empresa. E eu lá, de forma muito generosa, muito, muito generosa, ele falou, cara, assim, a gente não pode exaurir vocês dentro do cap table, vocês têm que ter relevância. A nossa oferta é fazer 15 milhões, eu fico com 15%. Se vocês cumprirem todas as metas, se vocês não cumprirem, a gente aumenta esse percentual, chegaria até 20%. A gente acabou não cumprindo meta, porque nós captamos investimento em novembro de 2019, quando estourou a pandemia. Loucura. Então a gente não cumpriu meta de jeito nenhum, nem em 2020, nem em 2021, apesar de ter crescido muito. Em 2020 a gente quadriplicou o faturamento de 19 e em 2021 a gente duplicou o faturamento de 20. Então a gente cresceu bem na pandemia. Nosso primeiro ano de receita mesmo foi 2019. A gente faturou 700 mil naquele ano. E ali foi o ponto de virada, a gente virou uma companhia, porque a gente tinha dinheiro, né? tinha capital dos 15 milhões, ainda que em tranchas dá para a gente construir um business, a gente construiu o primeiro galpão aqui, e aí passamos a ter 2 fábricas, uma aqui para BioBlue, outra lá para BioGreen. O que é interessante, porque a gente tinha 2 fábricas, tinha condição de produzir produto e quase não tinha cliente. É um negócio meio louco, a gente começou meio que de trás para frente, sabe? Não foi puxado pelo cliente, foi puxado pelo nosso sonho. Boa. E aí vocês encerraram a operação da TOTVS ou fizeram finalização disso? Não. Para se dedicar inteiramente para a Bio? Não, eu nem podia fazer isso, Léo. Porque a Bio não tinha condição de pagar meu salário, eu nunca achei justo. E aqui acho que fica uma mensagem para todo mundo que empreende, sabe? Nunca achei justo a ideia de captar investimento para pagar salário para sócio. Acho um absurdo, meu. Sabe? Acho que o cara que chega um investidor e fala, cara, estou precisando de grana, né? E parte dessa grana vai para um salário alto para o empreendedor, meu, eu vejo isso com extrema desconfiança. Acho que o dinheiro tem que ir para o business. O empreendedor, ele tem que, na medida daquilo que é possível, é claro, fazer a parte dele. E o que é fazer a parte dele? É justamente receber o mínimo necessário para ele sobreviver, entendeu? Tirar do negócio o mínimo para que o negócio tenha mais fôlego e cresça mais rápido. Eu entendo dessa forma, tá? E então, o meu salário na Bio era irrisório. Mas ele já me permitia não tirar dinheiro da TOTVS. Foi quando eu comecei a me restabelecer, digamos, financeiramente. A TOTVS voltou a ter fôlego, né? Eu passei a não tirar dinheiro de lá para botar na Bio. Ela passou a ter fôlego para continuar crescendo. E aí eu não podia sair porque a minha vida dependia daquilo. Então, eu financeiramente dependi da minha operação na TOTVS até dezembro de 2022. Eu só recebi o meu primeiro salário na Bio. Veja bem, nós começamos a faturar em 2019, 2020 a gente cresceu, 2021 crescemos, compramos uma empresa, 2022 a gente já operava uma operação relativamente grande, 3 milhões. 2022 é isso, 3 milhões de receita, 12 milhões de receita, acho que 12 milhões. Eu só recebi meu primeiro salário na Bio em janeiro de 23. Percebeu? Sim. Foi exatamente quando eu desliguei a TOTVS. Que aí eu já não tinha mais sentido manter a TOTVS. Aí eu desliguei a TOTVS. E nem desliguei. Na verdade, já mesmo os meninos trabalhavam comigo. Eu fiz uma negociação com a TOTVS, vendi a minha franquia e me tornei uma revenda da TOTVS.
E nesse processo de me tornar uma revenda, peguei os meus sócios e transformei, peguei os meus funcionários, mesmo trabalhavam comigo, colaboradores, transformei em sócios. E eles passaram a deter 65% do cap table. Eu tenho 35% só da operação. Hoje a minha atuação nesta revenda TOTVS é meramente consultiva. Eu faço parte de uma reunião de conselho, um conselho informal que acontece uma vez por mês. E a Operação Pai Bem, obrigado. Boa. E Guilherme, o que é a Bio aos olhos do CEO, pelas palavras do CEO da Bio? A Bio é a empresa que vai liderar uma transformação sustentável no Brasil e no mundo, Léo. É isso que a gente está construindo. Nós queremos liderar uma transformação sustentável. Todo mundo fala em sustentabilidade como um negócio bonitinho, natureba, legal pra caramba. A gente vê sustentabilidade com outros olhos. A gente vê a sustentabilidade como uma alternativa super interessante e viável de construir produtos inovadores capazes de revolucionar suas áreas de atuação, dando muito lucro. Muito lucro. Sustentabilidade que não tem viabilidade econômica não passa pela porta de entrada da Bio. A gente não discute isso. A gente só acredita em sustentabilidade que tem viabilidade econômica, que tem impacto, principalmente na indústria, no B2B, que faz transformação, que reduz custo, que melhora a performance, que insere os nossos clientes nesse universo ESG. A gente acredita nisso piamente, cara. E eu acho que essa é a essência da Bio. Acho que tem um outro lado da Bio que vem daquela microsiga que eu te falei. A Bio não é uma empresa comum, Léo. Se você olhar a Bio pelos olhos dos sócios, e a gente está contando isso nesse podcast, nessa história, né, nas histórias da Bio, e aí fica a dica para todo mundo aí que puder assistir, se vocês olharem pelos olhos dos nossos sócios, dos nossos diretores, a Bio, olharem pelos meus olhos, vocês vão ver que a gente é mais do que uma empresa, a gente é quase uma seita, meu. A gente é um bando de doido que acredita mesmo que vai mudar o mundo e que usar produtos sustentáveis não é uma alternativa, é a alternativa. Não tem outro caminho, tá bom? E aquilo que começou no Xaxim com a fibra da palmeira, hoje está de que tamanho? Fazendo o quê? Cara, um monte de coisa diferente. A gente começou fazendo Xaxim, substratos, depois a gente entendeu que o que restava dessa operação, né, era um pó de fibra que nós usamos para fazer o absorvedor, que deu origem a uma linha de absorvedores chamada EcoFast. A gente entendeu também que competir nesse mercado, principalmente o mercado de grandes companhias, com uma única oferta é pouco. Então a gente transformou essa operação BioBlue, tá? E BioBlue veio com o nome porque a gente adquiriu os equipamentos da antiga BioBlue onde o Wagner trabalhava, tá? Então a gente transformou essa BioBlue numa operação de produtos para resposta a acidentes ambientais, num conceito que eu chamo de One-Stop Shop Provider. Ou seja, o nosso cliente ele tem que comprar tudo que ele precisa para remediar um acidente aqui dentro. Hoje a gente ainda tem uma distância para isso, tá? Ainda falta alguma coisa no nosso portfólio, mas eu acho que o que a gente entrega já é muito mais do que o que se entrega. A gente tem 3 linhas diferentes de absorvedores, inclusive as sintéticas, que o mercado compra isso, tá bom? Lembrando que boa parte daquilo que a gente vende de produto sintético é reciclável, então são produtos reciclados, ou seja, a gente está inserido no mesmo contexto de sustentabilidade sempre, mas a gente entrega barreiras de contenção, barreiras de turbidez, e com isso a gente ampliou o nosso leque e a gente atende um grupo muito maior de clientes. Na sequência, o que a gente entendeu também é que o material que nós usamos para tirar o óleo da água também serve para fazer processos de filtração. E aí nós entramos num outro mercado, que são os filtros Melt Blow, com a união da Bio com a MPF Filtros, que deu origem à BioBlue MPF. A MPF hoje é a nossa operação para tratamento de água. Quando a gente fala tratamento, é polimento, é purificação, tá? Através de cápsulas de filtração. Nosso grande objetivo com esse movimento é criar cápsulas de filtragem SD com materiais mais sustentáveis na sua composição e mais eficientes. É a nossa operação voltada para tratamento de água de consumo, tá? Na sequência, nós estamos fazendo um movimento agora de união, tá bom? Com uma outra companhia, a gente não pode divulgar ainda, e inaugurando um novo segmento, que na verdade é uma
consecução natural daquilo que hoje a gente faz no tratamento de água de consumo para tratamento de água de processo, para tratamento de água produzida em plataforma de petróleo e para tratamento de água na indústria como um todo. Essa companhia já tem forte presença na área de saneamento, então a gente entra tratando a água desde a origem agora até o consumo. E aí a gente posiciona a Bio como uma companhia extremamente relevante no que diz respeito a tratamento de água, seja de consumo ou seja água na indústria, repetindo, tá bom? Legal. E dores, hoje, como vocês estão estruturados, quais são as dores que o CEO encontra e quais são as dores que você consegue ainda vislumbrar, o caminho árduo pela frente? E depois até a última pergunta que eu vou fazer para você. As dores do mercado, dores do CEO, dores da companhia hoje. Ô, Léo, vamos lá, cara. Quando a gente fala de dor, é um negócio que a gente entende um pouco, tá? Tomei até um gole d'água ali, vou poder falar. E assim, tudo doeu, sempre, né? Doeu financeiramente quando a gente começou a sonhar, doeu emocionalmente quando a gente ia conversar com o investidor e tomava a porta na cara, sabe? Doeu quando tive que fazer uma escolha, porque assim é a vida, o plano B se tornou plano A em algum momento e o plano A teve que se tornar um plano B. Eu me lembro muito bem naquele momento com a TOTVS, né? Eu me lembro muito bem, falei com os meus meninos lá, que eram nossos colaboradores, que viraram meus sócios hoje. Falei, cara, eu estou 100% pronto para abrir mão da minha operação na TOTVS, mas eu não estou pronto para abrir mão das pessoas. Não estou pronto para não viver mais perto de vocês. Não estou pronto para não encontrar com vocês todo dia. Isso vai me doer demais, a gente precisa encontrar uma alternativa. Foi quando a gente achou o caminho de ser uma revenda da TOTVS, estamos lá até hoje. Então, assim, eu acho que na trajetória de um empreendedor, você vai ter sucessos e insucessos, mas se é uma coisa que é natural, que vai acontecer para todos, é doer. Se não doeu em algum momento, tá? Cara, acho que seu negócio não tem base suficiente para sustentar as tempestades. O nosso, quando doeu tanto, a gente fez raiz, sabe? É a história da árvore que bate vento, meu. A árvore que não bate vento não cria raiz, tá? A árvore que bate vento, ela toma outra estrutura, tá? Ela ganha outra dimensão, outra força. A gente tomou muito vento, então as nossas raízes são muito fortes. A gente aguenta muita pancada. Já aguentamos meses sem vender, já aguentamos dificuldade com investidores e tal. Acho que o que dói agora, né? O que mais dói agora? Acho que é a gente fazer todo o dever de casa, como a gente fez, né? Pega toda a estrutura que a gente tem, pega todos os negócios que a gente faz, todos os clientes que a gente atende. Eu atendo clientes gigantes hoje em exclusividade. O cara não compra mais ninguém, só compra na gente, tá? E a gente ainda passa por processos de construção de valor na cabeça das pessoas. Às vezes a gente vai falar com o investidor, cara, pô, mas esse negócio tem risco porque é muito diversificado. Não, peraí, ele tinha risco quando ele não era diversificado. Né? O risco era maior, né? O risco era muito maior. Mas a dúvida é que a gente vai conseguir conduzir todas as unidades de negócio? O CA vem aqui conhecer, cara, ver como está estruturado, ver quem são os restos de cada operação, competências que esses caras têm para entregar, cada um dos seus desafios, entendeu? Então, assim, eu acho que na nossa trajetória ainda vai doer esse processo de captação, o mercado está muito, muito bagunçado, né? Há muita desconfiança ainda, o capital está muito caro, então esse processo de captação ainda vai doer. Eu acho que as dores que vêm pela frente, elas são muito duras ainda pelo ponto de vista de escala, né? Hoje a gente, uma operação, esse ano deve bater 45 milhões de receita, né? Imagina, em 2019 a gente tinha 600 mil. Em 2024 a gente bater 45 milhões. É uma distância brutal, né? A gente cresceu muito. Mas ainda assim, o que vem pela frente, né? Do 0 ao 45, acho que é mais leve. Claro, tem muitos desafios, tem muita dor, mas eu acho que do 45 para 450, cara, ainda vai doer muito. E do 450 para 4 bilhões e meio também vai doer muito. Então, acho que a gente precisa de um time muito forte, um time muito, muito focado. A gente tem uma equipe vitoriosa. Acho que quem escutar o podcast vai perceber isso, tá? É uma equipe super vitoriosa. A gente teve a felicidade de montar um time, um Dream Team,
de empreendedores, de pessoas capazes de levar isso adiante. Então, continuar sonhando e trabalhando, porque vai doer de todas as formas que você pode imaginar, cara. E Guilherme, pode contar pra gente um pouco da estrutura, né? Até onde a Bill chegou com M&As, aquisições? Como que vocês estão hoje na parte estrutural aí? O que vocês trouxeram para dentro da Bill, esse arcabouço gigantesco aí que vocês vêm buscando? Você sabe que isso é a essência desse podcast? Porque assim, por que nasceu Histórias da Bill? Porque num dos M&As, no principal, eu diria, e no momento em que a gente realmente deu uma virada, que foi com o eBios, o convite que eu fiz para o Ângelo foi, cara, você tem uma história, eu tenho uma história. Vamos a partir de agora começar a contar a história juntos? Boa. Assim nasceu o Histórias da Bill. Por isso nasceu a ideia de contar isso num podcast, para que as pessoas saibam como é que a gente construiu essa grande história chamada Bill, através de diversas pequenas ou grandes histórias que cada um tem na sua própria vida, tá bom? Então, como é que a gente começou? Como é que foram esses M&As, né? Como é que eles nasceram? Né? Primeiro, a própria Bill, que nasceu para recuperar o espólio de uma empresa que tinha fechado, que era Palmito Beira-Rio, tá bom? Então, não é um M&A, mas é uma consecução, digamos, de um sonho. Não a mesma trajetória, a mesma companhia, mas a consecução de um sonho, tá bom? Depois, nós trouxemos os equipamentos e pedimos autorização, porque não era uma marca registrada, para usar a marca BioBlue do antigo proprietário da BioBlue. Então, nós trouxemos para dentro um conjunto de equipamentos BioBlue, tá? Depois, nós trouxemos a eBios, que foi um movimento duplo, tá? Nós nos unimos a eBios, um movimento duplo. Naquele momento seguinte, a gente percebeu que não dava para competir vendendo só EcoFast, só inovação, tá, Léo? Não dava. E aí a gente percebeu que a gente precisava agregar ao nosso portfólio aquilo que o mercado já estava acostumado a comprar. Porque aí eu ia vender numa mão aquilo que o mercado está acostumado e na outra mão a nossa inovação. Eu passaria a ter um portfólio muito mais atraente, muito mais sedutor para conversar com os clientes. E foi um ponto de virada na nossa história. Nesse momento a gente conheceu o Ângelo, por acaso, que era um empreendedor de Caxias do Sul, que tinha uma operação que fazia uma linha de polipropileno para a indústria automotiva, construção civil e óleo e gás. E aí nós fizemos um acordo para comprar a operação de óleo e gás, trazendo o Ângelo para dentro. Eu me lembro direitinho, cara, que eu gostei muito. A gente se gostou, pessoalmente falando, quase que de imediato. O Ângelo é um cara espetacular, meu. Espetacular. Um grande amigo que eu tenho hoje. E naquele momento, eu fiz uma provocação para ele. Dia 25 de dezembro, Natal, a gente já tinha fechado o acordo, a gente ia comprar, o Ângelo não ia ter nada a ver com a Bill, ele estava vendendo e indo embora. Ele ia vender a operação de óleo e gás e ir embora, cuidar da vida dele. Dia 25 de dezembro eu acordei e falei, cara, pode fazer uma reunião comigo? Ele falou, posso. Estou aqui na praia, mas posso. Entramos na sala e eu falei com ele, olha, velho, eu tenho para mim que para as pessoas medíocres, a gente paga, dá dinheiro. Tá bom? Os bons, a gente traz para dentro. Vem trabalhar com a gente. Vem ser bio. Não vende, não. Vamos fazer um acordo, te paga uma parte de dinheiro, outra parte em cotas, fica com a gente. E aí falou, cara, top, vamos contar essa história juntos. Foi aí que nasceu, vamos contar essa história juntos. E é uma provocação muito minha e do Ângelo, essa questão de vamos contar a história juntos, vamos contar a história juntos. E a gente se uniu, começou a contar a história juntos. Inicialmente o Ângelo era só perfil de investidor, não estava na operação. Mais recentemente, agora em 2024, em janeiro de 2024, fiz um convite para ele assumir um pedaço da operação, que inicialmente era a Tech, agora virou a BioGreen, ele está tocando a operação da BioGreen hoje. E é circunstancial, porque ele pode tocar qualquer coisa na empresa. E aí a gente construiu isso. Depois veio a MPF, também pelo relacionamento do Ângelo, com o Breno, que é outro cara espetacular. Diz que o raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, né? No nosso caso caiu 3 vezes. A gente conheceu o Breno, que é um cara espetacular, que veio para a estrutura, agrega, conhece, trabalha. Cara, o cara é um fenômeno, sabe? E que transforma a Bio nessa energia super agradável que é trabalhar com esse time, sabe? Esse negócio incrível que é quando a gente se encontra, parece um grupo de amigos que não se vê há muito tempo, que se encontra, que se diverte, que ri, que almoça junto, que fala besteira, que tira foto e que zoa um ao outro. Isso é muito agradável. Depois da MPF, a gente começou a estruturar esse pensamento estratégico
de ir além do tratamento de água, tá bom? Bom, Guilherme, a gente viu no mercado notícias sobre uma parceria da Bio com a Vale. Você pode contar pra gente um pouco de como é essa parceria? Cara, isso é um negócio bem legal na nossa história, Léo. Bem legal. Eu acho que eu vou viver 100 anos, vou conseguir agradecer as pessoas da Vale que acreditaram na Bio, que nos deram essa oportunidade. Vou viver 100 anos, vou conseguir agradecer mesmo. A história é assim, a Vale conheceu a gente num evento. Eles tinham trabalhado no desenvolvimento de uma patente verde, vinham trabalhando no desenvolvimento de uma patente verde junto com a UFES há muito tempo e precisavam de um parceiro para a industrialização desse produto. O que é esse produto? É um supressor sustentável. As mineradoras, de maneira geral, elas têm um problema muito relevante com pó, com minério que sobe, seja no transporte do minério, com a ação do vento, sobe um particulado na atmosfera, vai soltando pó pelo caminho, seja na mina, que você precisa aplicar nas vias para não ter aquele pó em elevação, seja nos taludes, né, nas pilhas de minério, tudo isso gera pó com a ação do vento. E a Vale comprava esse insumo no mercado e decidiu desenvolver, junto com a UFES, um supressor sustentável feito de garrafa PET. Uma ideia super inovadora, porque esse produto é feito de outra matriz hoje. E aí a ideia era unir o lado social, recolhendo o PET das cooperativas de catadores, gerando renda para as cooperativas de catadores, e o lado ambiental, que vinha desde a recuperação do PET até a aplicação do supressor na própria Vale. E aí precisava de um parceiro de industrialização. A gente foi convidado, óbvio, né? Teve um processo de seleção, imagino que várias empresas tenham participado, e a Bio foi escolhida. E nós assinamos um contrato no final do ano passado, finalzinho de 23, setembro de 23 para ser exato. Em novembro de 23 a gente começou a idealizar o que seria a construção da primeira fábrica. Construímos a nossa primeira fábrica para atender a Vale, a nossa unidade Cariacica, da Bio. Carinhosamente chamamos isso dentro de casa, né, como Biodust, que é o nosso nome, digamos, para esse produto dentro de casa. O produto, de fato, o nome é Supressor Sustentável Vale, o produto da Vale. Nós trabalhamos sob licenciamento e hoje produzimos isso exclusivamente para a Vale. Óbvio, a gente tem expectativa, né, de expandir o uso desse produto para todas as operações da Vale, para subsidiárias, e quem sabe, por que não sonhar em fazer isso com outras empresas também. Acho que é interessante para a Vale é uma empresa muito correta nas suas questões e tem sido muito correta conosco. E aí, acho que não custa a gente sonhar com a possibilidade também de expandir isso para outros mercados. Tá? Eu acho que o ponto-chave dessa questão é que é um contrato muito grande que mexe o ponteiro de qualquer companhia. Tá? Então, assim, um contrato relevante, né, que nos permite entrar num side business, óbvio, não é a operação principal da Bio. Nosso negócio hoje, como eu disse, é tratamento de água e por aí vai. Mas mexe o ponteiro, faz a gente se posicionar muito fortemente numa questão socioambiental. Para nós, um projeto grandioso, sabe? Poder comprar o PET das cooperativas de catadores. Nós estamos impactando a vida de mais de 500 catadores hoje, né? Mais de 500 catadores. A gente vai recolher 25 milhões de garrafa PET do meio ambiente. 25 milhões de garrafa PET. Se a gente expandir isso para outros players, isso pode chegar a 70 milhões de garrafa PET por ano. 80 milhões de garrafa PET por ano. É muita coisa. Num processo de reciclagem química que despolimeriza o plástico. Então, não tem geração de microplástico, não tem nada que não seja absolutamente sustentável. A gente transforma esse produto num produto que se degrada, e nós temos laudo sobre isso, em 13 dias. Quer dizer, eu pego o plástico, que se degrada em 300, 600 anos no meio ambiente, transformo num produto com uma aplicação super nobre, que é um supressor de poeira, cuja degradação, a biodegradabilidade, está garantida em 13 dias, impactando a vida da sociedade, né, gerando renda à base da pirâmide, impactando o meio ambiente. Então, assim, eu já falei isso, inclusive, para pessoas dentro da Vale, pessoas a quem eu devo muita gratidão, tá? Falei com eles, gente, eu acho que esse é o projeto mais bacana de sustentabilidade que a gente tem no mundo atualmente. Eu viajo muito inteiro, Léo. Nunca vi nada tão legal, cara. Nunca. Nada que unisse as duas pontas com tanta maestria, vai.
Guilherme, para a gente finalizar, qual é o próximo passo? Para onde você está conduzindo aí com essa batuta aí, a Orquestra Bio? Para onde você está conduzindo e qual será o próximo passo, se é que você pode revelar para a gente finalizar o nosso Bio Podcast? Eu acho que olhando para o futuro, cara, a gente pretende ser um agente muito efetivo, tá? Um player muito relevante que diz respeito ao tratamento de água. Na origem e no destino, tá? Acho que isso é o máximo que se pode falar agora. Na origem, tá bom? E no destino, na ponta. Entregar água de qualidade. Vou fazer uma provocação aqui que fica para todo mundo, né? Quando você come hoje, está super preocupado com a alimentação que você tem, né? Produtos saudáveis, etc, etc, etc. A pergunta é, quando você bebe água, você tem o mínimo de garantia de que a água que você está consumindo também é de qualidade? Se essa resposta for sim, talvez a gente esteja no caminho errado. Agora, se a resposta for não, eu acho que a Bio está no caminho certo, tá bom? Eu acho que a gente precisa resolver essa equação. Eu acho que a Bio é a empresa mais bem posicionada no mercado hoje para resolver esse problema. Maravilha. E um toque para quem estiver assistindo aí o Bio, aquilo que você gostaria de deixar como mensagem final para todos os empreendedores, ou aqueles que almejam empreender, ou outros empresários que também estão assistindo a gente no Bio Podcast. Eu acho que a mensagem final é uma mensagem super otimista, porque assim, as pessoas falam muita, desculpa o termo, tá, cara, mas fala-se muita besteira sobre empreender no Brasil, sabe? Porque o Brasil é um país muito difícil, empreender no Brasil o Brasil não é para amadores. Cara, com todo respeito, eu odeio essas piadas. Odeio, tá bom? Acho que o Brasil é um país magnífico para empreender. Um país cheio de oportunidades, um país com mercado de capitais sólido, um país com oportunidade de captação de investimento, com fundos muito maduros, com um mercado potencial gigantesco. Nós somos um país com 200 milhões de consumidores. É óbvio que nem todos estão na linha de consumo de determinados produtos, mas é um país gigante. Acho que a gente tem todas as condições necessárias para a construção de um negócio do zero e transformação de uma grande ideia num grande negócio. Então a mensagem de otimismo é, cara, se você tem um produto, cuidado para não se apaixonar pelo produto errado, tá? Mas se você tem um produto que é bom, um produto que é relevante para a sociedade, que é capaz de impactar positivamente a vida das pessoas, cara, acredita, sabe? Monta o seu plano de negócios, trabalhe em cima desse plano de negócios, monta uma boa apresentação, um bom pitch sobre aquilo que você é capaz e vai à luta. Você vai achar quem financia seu sonho. Certeza, zero de erro. Você vai achar quem financia seu sonho. Se você for um cara ajuizado, você vai tocar o seu negócio, você vai achar quem continua te financiando para você crescer e no final das contas você vai ter um grande negócio relevante para você e para todos. Só não pode queimar etapa, tá? Eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar é cuidado para você não montar um negócio para te servir, tá bom? Tem muita gente que se serve do seu negócio. Na Bio é diferente. A Bio a gente não se serve do negócio. A gente serve a um propósito maior. Todos os nossos diretores, todas as pessoas que trabalham aqui, não estão aqui para se servir do negócio, para tirar um grande salário. Não. Acho que se a gente um dia for muito bem sucedido na pessoa física, vai ser por consequência da gente ter feito um grande serviço servindo ao crescimento da Bio. E isso é pacífico, todo mundo acredita nisso dentro da estrutura. Esse foi mais um Bio Podcast. Espero você no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E aperta o sininho aí também.